Olá, alunos! Agora fica uma pergunta. Vocês já devem ter ouvido falar, por aí, que a pessoa, principalmente o homem no caso, que é careca, ele é careca porque ele tem mais testosterona. Muitos já devem ter ouvido falar sobre isso, mas isso é um mito, não tem nada a ver. A gente vai ver que sim, a testosterona e a sua conversão, o metabólito gerado da conversão da testosterona por uma enzima, é um dos responsáveis pela calvície. Mas não tem nada a ver com a quantidade de testosterona. Tem sim a ver com a sensibilidade que cada indivíduo tem à testosterona. Então não é a quantidade de testosterona que vai influenciar. Claro que se um homem ele tem a tendência genética à calvície, se ele tiver muita testosterona, ele já é sensível à calvície, tiver bastante testosterona, aumentará a calvície. Mas isso não é, um careca não quer dizer que um careca tem mais testosterona que um homem que tem todos os cabelos. Então nós vamos falar sobre essa relação da testosterona com a calvície. Então, o vilão nesse caso da calvície genética é justamente a testosterona, mas não, na verdade não a testosterona. O que acontece? A testosterona, ela é produzida lá nas suas glândulas e aí ela vai para onde? Ela entra na circulação sanguínea e ela percorre todo o corpo. Quando ela chega no couro cabeludo, o que ela vai fazer? Ela vai se ligar às células que a gente tem da epiderme, que produzem o fio de cabelo, e elas vão se ligar então aos receptores. E ela vai ser convertida, a testosterona, ela será convertida por uma enzima, e agora é muito importante vocês decorarem esse nome, a enzima se chama 5-alfa-redutase. E essa 5-alfa-redutase, ela converte a testosterona em dihidrotestosterona. Essa dihidrotestosterona é que é a vilã do caso. Porque a calvície ela vai surgir quando, no caso, o homem ou a mulher que tiver essa sensibilidade genética, ela vai ser muito sensível à ação da dihidrotestosterona. Ela vai ter muitos receptores de dihidrotestosterona. E essa grande quantidade de dihidrotestosterona em indivíduos geneticamente predispostos é o que vai levar à morte precoce do bulbo capilar, fazendo o fio cair, e aí esse bulbo capilar não retorna para fazer a criação de um novo fio de cabelo. E aí a pessoa começa a ter a calvície. Agora eu quero que vocês observem aqui comigo nesta imagem. E nessa imagem aqui nós temos então mostrando a testosterona. Aqui nós temos então a estrutura molecular da testosterona e ela sendo convertida pela 5-alfa-redutase em dihidrotestosterona. Ela ganha esse nome de hidrotestosterona justamente porque aumenta aqui a quantidade de hidrogênios nesta nova molécula. Muda pouca coisa, mas isso faz bastante diferença nos efeitos biológicos. Então, continuando aqui comigo, a dihidrotestosterona, ela não é só uma vilã que faz o cabelo cair. Ela faz o cabelo cair nas pessoas geneticamente predispostas. Mas ela também tem a sua importância, porque ela é uma forma mais ativa da testosterona, que vai ter efeito na atividade de glândula sebácea, no crescimento de outros pelos corporais também, na atividade muscular e assim por diante. Ela é uma molécula também importante. Então ela só vai causar a calvície naquelas pessoas que são predispostas geneticamente. E para isso a gente dá o nome de calvície androgenética, porque é uma queda de cabelo sem reposição causada pelo hormônio masculino e que é definido geneticamente. E aqui fica um detalhe bastante interessante sobre a calvície.
A parte do corpo ou da cabeça, onde você tem a calvície, é a região do topo da cabeça. A região lateral, as células dessa região, elas não são sensíveis à dihidrotestosterona. Então o homem normalmente ele fica calvo na região do topo da cabeça, mas mantém os cabelos da região lateral. E muitas vezes isso é caminho para uma cirurgia. A cirurgia é feita o seguinte, eles tiram a pele dessa região lateral e trocam com a pele do topo da cabeça. Porque é esteticamente mais interessante o cabelo crescendo no topo e não crescendo na lateral. Na lateral não tem problema, do ponto de vista estético. Então eles fazem essa troca. Colocam a pele da lateral no topo da cabeça para o cabelo voltar a crescer. Então, quando a gente fala da calvície masculina, dessa androgenética, os homens são, 50% dos homens possuem a predisposição genética para calvície. E quanto mais cedo o cabelo começa a cair, pior, porque esse indivíduo ele vai ser careca mais cedo. Um dos sinais pode ser o branqueamento precoce dos cabelos. Ele pode ser um indicativo de que aquele indivíduo vai ser calvo muito cedo. Como a gente já falou, isso acontece devido à ação da dihidrotestosterona. E o local da calvície, ou seja, a área onde o homem será careca, será definido, então, geneticamente. Então, o menino tem que olhar para a careca do pai para saber qual vai ser o desenho da careca que ele vai ter na cabeça. Porque nós temos, então, vários, digamos, design de careca, né? Tem aquele que fica com as entradas, tem aquele que começa bem no centro da cabeça, tem aquele que fica com aquela testa enorme, enfim, nós temos vários padrões que são, então, definidos geneticamente. Então, além do branqueamento do cabelo, nós podemos ter também irritação do couro cabeludo, ou seja, o couro cabeludo ele fica irritado na região onde o cabelo vai começar a cair antes que ele caia. Vai começar a ter um afinamento dos fios, os fios novos que nascem na região são fios mais finos e quando o fio ele é muito fino e esbranquiçado, às vezes até transparente, a gente chama de velos ou de velos, que são esses fios mais finos que vão formar uma penugem, que é aquela quantidade de fio que você nem vê o fio direito, né? Você vê que tem os fios ali só por causa da luz refletindo. Os cabelos se tornam branco porque a atividade dos melanócitos diminui gradativamente. E o fio de cabelo ele é branco, não é porque começa a surgir uma tinta branca no melanócito. É porque ele reflete a luz. E a luz que a gente enxerga ela é branca. Então ele é, na verdade, o fio que não tem a melanina, ele é um fio transparente. Mas ele fica branco na nossa visão porque a gente enxerga o reflexo da luz. E na calvície feminina nós temos um padrão diferente. A calvície feminina ela não é tão intensa. E por que ela não é tão intensa? Justamente porque a mulher ela tem menos testosterona. E na mulher, então os efeitos são menos severos e normalmente a mulher ela tem um único padrão de calvície. O calvície da mulher ela é do centro da cabeça, começa a cair os cabelos da linha central. E aí essa linha central ela vai se ampliando. Tipo Moisés, né? Foi Moisés? Não lembro quem foi. Alguém que abriu o Mar Vermelho. Aí eles abriram o Mar Vermelho, é mais ou menos isso, tá? Então é isso que acontece. E na mulher acaba sendo menos severo, porque a mulher ela não tem tanta testosterona para causar esses efeitos. E aí os tratamentos, nós vamos ter um tópico para falar só sobre esse tipo de tratamento, eles serão diferentes tanto para homem quanto para mulher, justamente porque eles envolvem as questões hormonais. Então agora faremos uma pausa e em seguida voltaremos para falar de
outras doenças relacionadas ao couro cabeludo.